Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o 8º ano, para ser mais específico, a matéria sobre Brasil e Império. Bora lá? Este tema, Brasil e Império, como vocês sabem, no vídeo anterior eu deixei claro que seriam 3 vídeos para ficar mais bem exemplificado e mais fácil para vocês aprenderem. No vídeo anterior, como eu comentei, eu deixei um pouquinho sobre o primeiro reinado, como se iniciou e terminou. Agora, aqui neste segundo tema, nós veremos o período regencial. Sem mais delongas, bora lá! Como vocês sabem também, eu gosto de separar muito os conteúdos estudados. E nós estamos vendo bem ao centro do vídeo, como vocês podem reparar no monitor, ao centro, bem centralizado, o Brasil Império, que é este período de 1822 com a proclamação da República até 1889 com a proclamação da República em 1889 e em 1822 a proclamação da nossa independência. Agora nós veremos este segundo, o subtópico dentro do Brasil Império, que é o período regencial. A gente considera ele de 1831 até 1840. Agora que nós sabemos, situamos onde nós estamos, nós podemos começar o vídeo. Aqui, o início do período regencial basicamente é a abdicação de Dom Pedro I, como vocês reparam nesta obra de arte, nesta pintura, representa a abdicação de Dom Pedro I, e o fim do período regencial é com o golpe da maioridade, que vocês entenderão à frente. Como está a sociedade brasileira dentro do período regencial? Basicamente é uma sociedade escravocrata e a elite era muito favorecida. Temos um alto índice de pobreza, o poder estava nas mãos de poucos e uma economia agroexportadora, ou seja, basicamente toda a fonte de lucro no país, economicamente dizendo, ela era voltada à exportação, como o do plantation, que nós consideramos o café, a cana-de-açúcar, o tabaco, dentre outros produtos. A Constituição de 1824 ela foi imposta por Dom Pedro I. Se o imperador fosse impossibilitado de governar, 3 regentes governariam o Brasil, e isso era chamado de regência trina por conta de ser 3. No ano de 1831, teremos a abdicação de Dom Pedro I. Aqui, o governo regencial ele foi decretado, formado por membros do Legislativo. E seu filho, Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade, evidentemente, era impossibilitado de governar o Brasil. E quem são os regentes? Eles eram formados por 2 grupos. Os liberais, que eles querem o poder diluído, e os conservadores, que querem mais o poder centralizado. Os 2 grupos se alternavam no poder e criaram, primeiro, a Guarda Nacional, que os regentes eles não confiavam muito no exército, e o exército estava sempre ligado ao povo. E aí, com isso, a milícia de coronéis é imposta, que é a Guarda Nacional, ou seja, eles não são profissionais. É bom a gente pensar que nesse contexto, a pessoa que queria se ascender na carreira militar, normalmente ela procurava o exército, porque era mais fácil a pessoa sair como praça, que nós dizemos que é um soldado raso, até o mais alto grau do exército. Isso não era muito bem visto na época, por conta que a sociedade brasileira ela é estratificada, ou seja, a elite sempre será a elite, tem seus privilégios, e a sociedade, a camada pobre da população, ela é muitas vezes excluída. Esses mesmos regentes tinham medo do exército, por conta que tinha uma ascensão social muito comum, e aí com isso eles dão apoio aos coronéis, esses regentes, para transformarem em milícias, muito para proteger mesmo o próprio território brasileiro nas regiões de fronteiras ou alguns problemas que tiverem em suas localidades. E aí vocês podem reparar a imagem à direita do monitor, soldados da Guarda Nacional.
Teremos também a criação do Código de Processo Penal, que aqui aumenta o poder dos coronéis sobre os juízes. Alguns males feitos pelos coronéis, alguns crimes não podem ser julgados por determinados juízes. E aí vai surgir o coronelismo neste contexto. No ano de 1834 teremos o ato adicional, que é uma emenda constitucional. E o objetivo era unir os princípios federativos à monarquia. A maioridade do rei cai de 21 anos para 18 e dava mais autonomia às províncias. Teremos também o fim da regência trina e imposta a regência única, ou seja, regência de uma só pessoa, de um só regente. Teremos o Diego Feijó, que foi o regente mais conhecido. Do ano de 1835, as províncias elas queriam mais autonomia e participação no poder federal. No ano de 1836, tem o início das revoltas provinciais. E, inclusive, essas mesmas revoltas de início, elas eram sem caráter emancipatório, ou seja, apenas de contestação. Elas não queriam ficar independentes do Brasil. E quais serão as principais revoltas provinciais? Teremos a Federação do Guanais, Revolta dos Malês, Cabanagem, Farroupilha, Sabinada e Balaiada. Veremos um pouquinho por cima cada uma delas. A primeira, Federação do Guanais, de 1832. Local na Bahia e tem grande influência do iluminismo. A elite nordestina aqui queria mais participação no poder político nacional. No ano de 1862, Bernardo Guanais ele liderava um movimento emancipacionista e adota. Está escrito adora, mas é adota, vocês me perdoem. Uma bandeira republicana, como vocês podem reparar, essa tricolor branca, dividida em três faixas, mais duas cores, branca, azul e branca. Aqui o Bernardo ele decreta a independência da Bahia. E aí no ano de 1862, Visconde Pirajá militar e abafa depois de 3 dias o movimento. O Bernardo Guanais é preso e a revolta serviu de base para outras revoltas. Teremos a Revolta dos Malês, que aconteceu em 1865. O local, Salvador. E o malê aqui é um termo referente ao escravo muçulmano. No ano de 1835, os escravos libertos queriam melhores condições sociais. E aí, aproximadamente 1.500 homens de maioria escrava queriam uma república em Salvador. 2 escravas denunciam o movimento e o governo imperial em 3 dias abafou o movimento. Inclusive, inúmeras pessoas foram mortas e presas. Teremos a cabanagem, período de 5 anos, de 1865 até 1840, que o local foi o norte do Brasil. Os cabanos têm um termo referente aos habitantes ribeirinhos na foz do rio Amazonas. No ano de 1865, a sociedade brasileira ela tinha um alto número de pobres e queriam melhores condições sociais essas mesmas pessoas. A elite queria mais poder político e formaram um movimento armado conhecido como cabanagem. No ano de 1836, a cabanagem tem o início a atender suas reivindicações. E os líderes nós temos Eduardo Angelim, Francisco Vinagre e Félix Malcher. Eles proclamam a República e recebem a ajuda da França. No ano de 1839, falta de consenso entre os revolucionários enfraquece o movimento. E aí, um ano depois, as tropas imperiais acabam com o movimento e mais ou menos 30 mil mortos com o fim da cabanagem. Teremos a Guerra dos Farrapos, que o local foi no sul do Brasil. O farrapo aqui é uma peça de roupa muito simples, ela é rasgada propriamente dito. No Rio Grande do Sul, a economia era a base da pecuária e produção de charque e couro. O charque argentino e uruguaio era mais barato, por conta de não terem barreiras alfandegárias. A sociedade, que é a maioria pobre também no Brasil, ou inclusive no sul, onde foi o local da Guerra dos Farrapos. Outra parte feita pela elite estancieira, que são os grandes produtores de gado. Na política eram divididos em 3 grupos: republicanos, que são a minoria, os caramurus, são leais ao império, e os farroupilhas, que são os estancieiros.
Bom, os farrapos eles queriam mais poder político e proteção ao seu charque. No ano de 35, Antônio Braga toma posse como presidente da província. Ele foi indicado pelo Rio de Janeiro, capital, e prende opositores. O Bento Gonçalves aparece aí. Ele era um militar proprietário de terras, ocupa a cidade de Porto Alegre e manda uma carta de lealdade ao Rio de Janeiro, reivindicando alguns termos, como o aumento do charque brasileiro, charque argentino e uruguai em relação ao brasileiro. No ano de 1835, Diogo Feijó, ele era o então regente, nomeia como presidente José Ribeiro e a Assembleia nega a nomeação deste mesmo nome para o Rio Grande do Sul. Os estancieiros gaúchos pegam em armas devido a este contexto. No ano de 1836 teremos a Batalha de Seival, que tem vitória dos revoltosos e proclamação da República no Rio Grande do Sul. Os principais nomes deste mesmo movimento foi Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi, um italiano revolucionário que atuou pelas tropas dos farrapos. No ano de 1839 teremos o início das derrotas dos rebeldes. Não havia consenso entre os líderes, então por isso que degradou muito a imagem e a força dos farrapos. E aí surge a República Andarilha, que era um apelido dado aos farrapos, que era uma capital que mudava de cidade em cidade. No ano de 1842, Luiz Alves de Lima e Silva, ele foi o futuro Duque de Caxias e derrota quase todos os rebeldes. E temos o início dos acordos de paz. No ano de 1844, teremos a Batalha de Porongos, que mais de 800 soldados negros desarmados são mortos pelos impérios, pelas forças imperiais. Inclusive, aqui tem muito questionamento por quanto que o Império era um país escravista, adotava a escravidão como forma de fonte econômica. Já o Rio Grande do Sul, boa parte dos militares, eles prometiam liberdade aos escravos negros que atuassem pelos exércitos. E aí, por conta desse embate, surge uma dúvida ou um questionamento que os próprios imperiais eles receberam de bandeja dos farrapos a localização onde que estavam 800 soldados negros, os lanceiros, e fazem um ataque surpresa, são mortos. No ano de 1845 teremos o fim do conflito, vitória armada do Império e vitória política dos revoltosos. No mesmo ano, o Império perdoa os revoltosos, paga todas as dívidas que tem e o aumento do charque estrangeiro ele é adotado. Teremos a Sabinada, que ocorreu de 37 a 38. O local foi em Salvador. O líder Francisco Sabino, médico e jornalista. A Bahia sempre foi um local de grandes revoltas, e o estopim para a Sabinada foi o recrutamento obrigatório para lutarem na Revolução Farroupilha. Os revoltados aqui são de classes médias, liberais, escravos e militares. Eles decretam a república até Dom Pedro II assumir o trono. O Diogo Feijó agiu rapidamente com a ajuda dos senhores de engenho, e aí teve mais de 2.000 mortos e 3.000 presos. A elite teve penas brandas e Sabino foi retirado da Bahia. Teremos 6. Balaiada, que o local é o Maranhão e Piauí. O balaio ele é uma cesta de palha. O Maranhão aqui estava em grave crise econômica, a população pobre sofria muito e os pobres pegam em armas para requerirem algumas melhorias. No ano de 1839, os balaios tomam a segunda maior cidade do Maranhão. No mesmo ano, em 1839, mais de 3.000 escravos aderem ao movimento. Os políticos se unem contra o movimento por conta deste mesmo medo. E aí, no ano de 1841, Luiz Alves da Lima e Silva, o Duque de Caxias, com mais de 8.000 soldados, abafa o movimento. E no ano de 1841, teremos a vitória do Império com mais de 11.000 mortos de ambos os lados. E assim eu fecho a aula. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Espero que vocês tenham gostado e até lá. Tchau!